A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, aleluia. Aqui é o Diácono Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu quero pedir a você, meu querido irmão e irmã, a permissão para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, para juntos nós aqui meditarmos na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje, meu querido irmão, eu quero abrir, aleluia, nosso canal aqui hoje com uma palavra que está no Salmo 1, aleluia, e a respeito de algo que tem acontecido aí nos nossos dias. Louvado seja Deus. Aconteceu algo aí com uma pastora esses dias e eu quero aqui tentar trazer algo que possa responder alguns questionamentos nossos. Aleluia, louvado seja Deus. Mas antes vamos orar e pedir a Deus o auxílio, a sua ajuda, porque nós não podemos receber nada se do alto não nos for dado, né? Se de Deus não nos for dado. Diz assim, vamos orar primeiro. Querido Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença, em nome de Jesus, reconhecendo nossa condição de pecador e queremos Te pedir perdão dos pecados, das faltas, das falhas que cometemos contra Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a andar na Tua presença, nos ajude a dar bom testemunho de Ti. Segura na nossa mão, Senhor, não nos deixe nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para o alvo, para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém. Vamos para a palavra, irmãos. Aqui o Salmo 1 diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, amados irmãos, simpatizantes da palavra de Deus, ouvinte, meu irmão católico, meu irmão espírita, aleluia, você de qualquer outra religião, meu irmão evangélico em Jesus, aleluia. Nós venho abrir esta enquete aqui a respeito, né? E a pergunta que eu quero deixar aqui no ar é: por que tantos evangélicos querem se tornar político? Ou por que tantos pastores querem se tornar políticos? Aleluia. E aí a gente tem no meio evangélico muitos pastores de algumas denominações evangélicas que eles querem se tornar político. Alguns vão e se filiam a determinados partidos, né? Se tornam vereadores, deputados, senadores, enfim, vão galgando cargos altos dentro da política e sempre com a promessa de trazer alguma mudança ou algo em relação que
prejudique a questão de liberdade de culto. Mas nos últimos tempos, o que nós temos mais visto é escândalos e mais escândalos com os evangélicos que se tornam políticos. A gente vê aí esta bancada evangélica que, para mim, é uma vergonha. Muitos deles estão aí metidos em roubalheiras, muitos deles em partidos que só a misericórdia estão aí envolvidos, né, com fraudes, e não tem como negar, eles não têm palavras para poder negar aquilo que eles fizeram, né, de errado, roubando, fraudando, enfim, homens que estão nos púlpitos das igrejas, estão ali ceando, levando a palavra, ministrando, mas a sua vida cristã não tem sido condizente com a palavra de Deus. O que nós estamos vendo aí nas redes sociais, nos meios de comunicação, são escândalos e mais escândalos de pastores, de líderes evangélicos, de irmãos que estão metidos na política, mas que estão aí escandalizando, né, roubando, adulterando, fraudando, se prostituindo, matando, trajando roupas afeminadas na calada da noite, com desculpa de estar espiando alguém, né, espionando, não sei o motivo. Então, a gente tem visto aí muita coisa feia no meio evangélico. E recentemente, agora, uma mulher, a qual eu não vou citar o nome, ela que pretendia, né, ou pretende ser aí, entrar no partido do PL, e que acabou aí viralizando nas redes sociais uma certa truculência, violência para com um entregador, ela que desrespeitou o rapaz, agindo de maneira truculenta com a pessoa, tanto fisicamente como verbalmente. E aí a gente se pergunta o que tem acontecido no meio evangélico e o porquê que essas pessoas que são chamadas para o ministério, de pastorado, o porquê que elas querem tanto estar afiliada ou se tornarem políticas, ter um cargo político, já que uma vez que Deus a comissionou, a chamou para o pastoreio, eu não vejo motivo pelo qual essa pessoa ou essas pessoas queiram ser políticas. Não tem como você conciliar as duas coisas, né? A gente bem sabe que na política é um tal de toma lá, da cá, um tal de trocas, né, de favores. Muitas das vezes você tem que mentir, você tem que fazer coisas que não agradam, que não está de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, muitos que estão andando trilhando este caminho, estão se desvirtuando da palavra de Deus. Ou seja, já não tem mais autoridade nem para pregar em cima do altar. Não tem nem mais autoridade para ministrar, para ensinar, porque já está totalmente desvirtuada. E quando nós olhamos a cena desta mulher aí, só a misericórdia, meu irmão, a gente percebe o desequilíbrio que esta pessoa tem, emocional, né? A maneira como ela agiu com violência, com truculência, além das mentiras, né? Além das ofensas, das palavras, de
tentando rebaixar, né, a pessoa, diminuir a pessoa, desqualificar a pessoa. Então a gente percebe, meu irmão, a falta de Deus no coração dessas pessoas que estão na política, desses políticos. A gente tem um caso aí de um político que ele roubou 470 mil e até hoje ele não deu uma explicação da origem do dinheiro, como ele conseguiu aquele montante, né? Sempre uma desculpa esfarrapada, que não cola, e ele não tem vergonha na cara. Eu fico me perguntando aonde, né, a esposa, os filhos deste homem, ele que se diz também pastor, né, e é do PL, colocam sua cara. E triste é que muitos irmãos acreditam nesse tipo de gente. É para isso, é para onde o evangelho está descambando, irmão. Muitos irmãos, muitos pastores já estão desvirtuados, né? Já estão fora da palavra de Deus, já não estão mais no prumo do Senhor. Por quê? Porque seus corações se tornaram ambiciosos, né? Eles que talvez entraram ali com boa intenção, mas se deixou levar pelo dinheiro, se corromperam, se venderam, né? E quando você coloca o seu coração, o amor ao dinheiro, você se perde. Quando você se deixa corromper, você se perde no caminho. E foi isso que aconteceu e tem acontecido com muitos irmãos e irmãs que têm entrado na política. Infelizmente, são um mau exemplo de cristãos que estão aí e as pessoas estão vendo, e por consequência disso, meus queridos irmãos, muitas pessoas não querem aceitar, receber a Cristo no seu coração. Por quê? Porque vê um mau exemplo, um mau testemunho, né, desse tipo de irmão, de irmã que estão por aí nas redes sociais, que se dizem pastores, homens letrados, né? Pessoas letradas que dizem que estudou isso, que estudou aquilo, mas a sua conduta de vida, a sua maneira de viver diante da sociedade não condiz, né, com o comportamento a qual elas dizem reverberar. Quando nós olhamos para Cristo, né, a sua mansidão, o seu autocontrole, né, nós então temos que procurar imitar a Cristo. Aí talvez você me diga, mas irmão, Jesus pegou ali o chicote e começou a derrubar ali a mesa dos cambistas. Meu querido, aquilo ali foi um caso isolado, aonde as pessoas estavam fazendo da casa de Deus comércio. Jesus não se enfureceu em um momento em que alguém disse para ele que ele era um político. Não, ali as pessoas estavam fazendo da casa de Deus comércio. É o que se tem hoje também. A casa de Deus, né? As congregações, elas viraram um meio de arrecadação de dinheiro. Infelizmente, muitos pastores só sabem fazer dos membros da membresia um meio de arrecadação de dinheiro. O irmão se torna obrigado a dizimar, a ofertar, né? E se não der, eles oram amaldiçoando os irmãos, oram praguejando, dizem que os irmãos estão roubando a Deus se não der dízimo, oferta, dizem que os irmãos não vão para o céu se deixar de dizimar ou de ofertar, quando na verdade isso não é bíblico, meu querido irmão. Toda a oferta, todo dízimo que nós, servos do Senhor, demos a obra, tem que ser com amor e alegria. Aleluia. Louvado seja Deus, e de livre, espontânea vontade. Então, meus queridos, mediante a isso, a gente tem vindo aí, e não vai parar, porque é mistério, está tudo isso aí na palavra de Deus, essas coisas têm que acontecer realmente, né? Os escândalos, eles virão, estão vindo à tona. Por quê? Porque Jesus está voltando, meu querido.
E aquele que quer ser salvo, deseja ir para o céu, ele tem que permanecer firme. Ele não tem que estar olhando para essas pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com o Evangelho, né? Estão aí apenas buscando seus próprios interesses, tentando melhorar a sua condição de vida, tentando obter lucro, vantagem, poder, não é verdade? E por isso que estão aí. Se veja que também a passeata para Jesus já não é mais a passeata para Jesus. Por quê? Porque todas as vezes esses carros alegóricos eles viram um palanque eleitoral para eles começarem a falar, reverberar seus candidatos ali, seus interesses, para colocarem ideologias. Então, a marcha para Jesus também perdeu sentido, que é uma marcha para você ali neste dia adorar o Senhor, proclamar o Evangelho, levar as pessoas a se conscientizar de que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, o único Senhor, e que só há salvação através dele. Já virou o quê? Politicagem. Hoje as pessoas estão ali, muitos que estão ali, infelizmente, estão ali com interesses políticos, né? Fazendo dessa passeata para Jesus um meio de politicagem. Então, ou seja, se desvirtuou o verdadeiro sentido, propósito da passeata para Cristo Jesus. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido no meio evangélico, e tudo isso que está acontecendo, meu irmão, irmã, é mister que aconteça, porque a própria palavra de Deus nos alerta para isso, e eu não fico assim admirado, né, com as coisas que têm acontecido no mundo. Né? Muitos irmãos se admiram com as coisas que têm acontecido, mas isto é mister. Mas veja o que diz a palavra, né, de Deus, a qual nós lemos aqui, o Salmo 1, né, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantos irmãos estão aí, né, andando nesse meio, né, buscando conselhos nos ímpios, né? Quantos são no meio da política, quantos são os nossos irmãos aí que se desvirtuaram, que buscam conselhos com políticos corruptos, com políticos que não têm compromisso com o povo, com o país, que só querem roubar, né? Infelizmente, muitos irmãos que se filiaram a esses partidos, a determinados partidos, né? Estão corrompidos, irmãos. Estão aí seguindo conselhos de ímpios, né? Estão andando segundo esses ímpios, né? Roubando, fraudando, né? Eles não se detêm, né? Estão o quê? No caminho do pecado. Estão andando no caminho de pecadores, estão ali sentando na roda dos escarnecedores, né? Maquinando como roubar, como fraudar, como prejudicar as pessoas, como prejudicar o país, como tirar mais vantagem para si mesmo, né? Infelizmente é isso que tem acontecido. Perderam todo o pudor, o temor a Deus. Veja o que diz no verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Quem? Aquele irmão, aquela irmã, aquele pastor, aquele missionário, aquela missionária que tem temor a Deus, irmão. As pessoas verdadeiramente que têm temor a Deus, elas se preocupam em estar meditando na palavra de Deus, em estar vivendo a palavra de Deus, a estar dando bom testemunho da palavra de Deus. Elas não querem se engoldar, se enrolar com essas coisas da política, né? Que só são sujeiradas, mas elas procuram buscar a palavra de Deus, procuram aprender da palavra de Deus, a estar aprendendo, a estar meditando na palavra de Deus. Para quê? Para praticar e para ensinar. E verso 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água,
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, no tempo certo, o homem e a mulher de Deus que anda de acordo com conformidade à palavra de Deus, ela vai dar o fruto na estação própria, no tempo próprio, aleluia, né? E tudo que ela fizer, Deus vai fazer o quê? Prosperar. Não é Deus quem faz prosperar. Não é a expertise do homem, não é a malandragem, né? Mas é Deus, aleluia. Isso quando a pessoa anda segundo o propósito de Deus. E diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha, veja que aquele que anda fora da palavra, esse ímpio, não são assim, mas são como a moinha, né, que o vento espalha. Por quê? Porque não tem raiz, porque não tem fundamento, porque não fundou a sua vida espiritual no Senhor, porque não fundou, né, não criou raiz na palavra, ou seja, não praticou, não viveu, não está vivendo. E aí é levado, né, pelo engano, pela ambição, pelos prazeres, pelos desejos da ambição. E o 4 diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Meu irmão, quantos naquele grande dia não permanecerão na congregação do Senhor, na reunião, né? Serão o quê? Serão expulsos, lançados no Hades. Porque diz assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ei, Deus conhece o meu e o seu caminho. Deus conhece a minha e a sua vida. Você que é pastor aí, você que está no meio da política, Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu caminho, Deus conhece aquilo que você está metido, escondido. Não tem como você mentir e querer enganar a Deus, porque Deus conhece o seu caminho. Deus conhece, meu irmão, o caminho do justo e o caminho do ímpio. E nós temos que procurar viver, meu querido irmão e irmã, a palavra de Deus. Estamos aí em momentos difíceis, né? É terremoto para um lado, é terremoto para o outro. Você veja aí, no Peru teve agora terremoto também. Além de ter na Venezuela, lá no Peru teve um terremoto, né? Coisas estão acontecendo e que muitas pessoas não estão prestando atenção. E coisas irão acontecer, meu querido, ainda este ano, né? Até a volta de Jesus. Mas nós que somos igreja, que temos o desejo no coração de estarmos com Cristo, nós devemos estar em vigilância, em oração. Nós devemos olhar para nós mesmos, né? Olhar para nós e tirar o quê? O cisco, né? A trave dos nossos olhos antes de tirar o cisco dos olhos dos outros. Nós devemos olhar para nós, né? E procurar não escandalizar. Ai, por quem vem os escândalos, irmãos. Ai daquele que está escandalizando a obra de Deus, que está envergonhando a obra de Deus, impedindo das pessoas, né, não receber a Cristo como Salvador. Porque quando nós erramos, as pessoas olham para nós e dizem assim, olha, eu não quero ser como aquele irmão não, como aquela irmã. As pessoas logo apontam, né, quando algum irmão, alguma irmã comete um erro grave, elas logo lançam no rosto, ela aponta quando alguém prega, para que ser evangélico, para que receber Jesus? Para viver como aquele irmão, aquela irmã que vive brigando, roubando, mentindo, fraudando, se prostituindo. Então, irmão, tem muitos casos por aí, casos de homens de Deus, de líderes evangélicos, né? De irmãos que estão no banco dando mau testemunho. E nós temos que olhar para nós temos que buscar uma transformação
verdadeira dentro de nós, pedir o Espírito Santo que nos molde, que nos transforme. Nós não somos perfeitos, irmão, e nunca seremos perfeitos 100%, a não ser quando nós estivermos num corpo transformado, quando o Senhor nos tirar deste corpo aqui corruptível e nós recebermos um corpo incorruptível, aí sim. Mas enquanto estivermos nesta matéria, nesta carne, nós seremos imperfeitos. Mas nós devemos buscar a perfeição em Cristo. Nós devemos todo dia buscar ser pessoas melhores, né? Procurar viver de acordo com a vontade de Deus. Se pecou, meu irmão, peça perdão a Deus. Se você errou contra o seu irmão, se você ofendeu, Deus nos dá, né, esse conselho que nós devemos ter humildade e chegar diante da pessoa e pedir perdão quando a gente erra, meu querido. Isso faz parte da humildade. Mas tem gente que é orgulhosa, tem um coração duro e não pede perdão para o seu irmão, porque muitas das vezes não quer se rebaixar. Ela se acha superior a outra pessoa e não quer se humilhar, né? Mas Deus nos ensina que nós temos que ser humildes, que nós temos que reconhecer, independente de quem quer que esteja com a razão, nós devemos chegar e pedir a Deus o perdão. Aleluia. Eu não sei como está a sua vida, meu querido, diante de Deus, e não estou aqui para lhe julgar, para lhe condenar, mas estou aqui para lhe advertir que é necessário que tanto eu como você venhamos andar na presença de Deus, venhamos a buscar a Deus, venhamos a lançar ao Senhor as nossas demandas, as nossas fraquezas, nossas debilidades, e pedir para que Ele nos ajude a andar em santidade, nos ajude a andar separados dessas coisas, né? Nos ajude a sermos pessoas equilibradas emocionalmente, nos ajude a dominar nosso modo de falar, nossa língua, para não ficar falando palavras torpes, né? Nosso comportamento. Devemos pedir a Deus ajuda, meu querido, porque não adianta nada eu estar em cima de um púlpito pregando, falando de amor, de santidade, se não estiver vivendo. É jogar palavras ao vento. Então, que eu e você, que nós venhamos ter essa conscientização, né, de que nós devemos buscar a mudança em Cristo dentro do nosso ser. Você sabe onde você precisa mudar. Eu sei onde eu preciso mudar. E aí a gente tem que orar a Deus e buscar a Deus e pedir a Deus a renovação. Aleluia. Saia deste ambiente, meu querido irmão e irmã, deste ambiente de corrupção. Não tenha parte com essas coisas. Você aí, olha, a melhor coisa, excelência, é servir a Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta você ter uma posição dentro da sociedade, né? Se um senador, ser um deputado estadual, federal, um vereador, ser até mesmo presidente ou político, que adianta se você não vive a palavra de Deus de forma adequada, de forma que as pessoas à sua volta possam dizer, não, verdadeiramente, este homem, esta mulher é um servo do Senhor. Mas muitos estão assim, né? Escandalizando o nome de Cristo. Criam bancadas evangélicas aí, como tem, né? Para dizer que estão lutando pelo quê? Que direito? Deus não precisa que nós venhamos a lutar em prol do reino dele. Nós temos apenas que pregar a palavra. É ele quem guerreia as nossas causas, é ele quem guerreia as causas dele. E aí as desculpas de muitos líderes não, eu tenho que estar ali para poder... Não, meu irmão, Deus ele usa quem ele quer. Isso é desculpa esfarrapada para poder ter um dinheiro fácil, para poder ter uma condição de vida melhor. Não é para ajudar irmão, você ajuda, sabe? Esse papo aí não cola mais, meu irmão. Você, na verdade, você se ajuda e ajuda os seus e aqueles que estão à sua volta.
mas não ajuda irmãozinho nenhum. Isso é tanto aquele que é político evangélico, ou tanto aqueles que são políticos que vivem aí pedindo voto, mas não fazem nada em prol de ninguém. Vocês fazem em prol de si mesmo. E é triste ver políticos evangélicos com essa mesma linha de pensamento corrupto, né? Só querem tirar proveito para si. E eu deixo para você e para mim esta palavra, o Salmo 1, né? Que nós possamos refletir de como a gente está andando nessa terra, porque Jesus está voltando e Ele está vendo quem é e quem não é. Ele vai fazer uma limpeza. Aliás, Ele já está fazendo esta limpeza, Ele já está peneirando, né? E a igreja está falha, porque nós perdemos território, o inimigo está aí, ganhou território. A igreja não ora mais como antes, a igreja não se reúne mais, eu não vejo mais essas casas de oração, onde os irmãos se reuniam para orar, para buscar a Deus, para buscar o Espírito Santo. Cada um só busca os seus próprios interesses, mas nós devemos buscar, meu querido irmão e irmã, é a Jesus. Enquanto estamos aqui nessa terra com vida, nosso desejo deve ser de buscar a Deus, aleluia, e adorá-lo em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, pois Ele é o único digno, meu irmão, minha irmã, de ser adorado. E Ele te ama, e por Ele amar a você e a mim, Ele enviou o seu próprio Filho a este mundo, para cumprir com um plano a qual Ele prometera. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor a você e a mim, Deus entregou o seu próprio Filho à morte. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que através da sua morte e ressurreição nós também tivéssemos vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai eterno, neste momento, mais uma vez em oração, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E te pedimos perdão mais uma vez dos pecados, das faltas, das falhas que muitas das vezes cometemos. Senhor, muda o nosso ser, transforma-nos, nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, para que possamos ser luz neste mundo e sal da terra. Abençoa cada um, Senhor, que irá ouvir esta mensagem, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa nosso país, o Brasil, abençoa os países vizinhos, os países da Europa, abençoa os nossos vizinhos, abençoa, meu Pai, a nossa cidade, Fortaleza, abençoa aqueles que nos querem mal, que nos praguejam, meu Pai, transforma as suas vidas, seus corações, em o nome de Jesus. Lançamos nas tuas mãos nossas causas, Senhor, porque só o Senhor pode resolver nossas causas. Muitas das vezes nós entregamos nossa causa na mão do juiz humano desta terra, mas ele muitas das vezes não quer resolver as nossas causas, mas querem apenas resolver os interesses dele. Mas eu coloco diante do Senhor as minhas causas, as causas da minha família, Pai, em nome de Jesus. Entregue em tuas mãos aqueles que estão enfermos em um leito de um hospital, numa UTI, numa CTI, que o Senhor venha restaurar a saúde dessas pessoas, dar a ela vida. Eu oro em prol do sobrinho da minha esposa, que o Senhor venha restaurar a sua saúde, a sua vida, repreender todo o mal, toda a sequela no problema a qual ele teve, de saúde, de acidente a qual sofreu, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as vidas inscritas no meu canal, abençoe os simpatizantes, abençoe esse irmão espírita, esta irmã, meu Pai, independente da religião, que a tua graça seja derramada em todo ser humano, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Se inscreva aí no nosso canal, Comunidade dos Discípulos, dê o seu like e nos ajude a levar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.